Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia. Microempreendedor individual, você está nessa classe? Será que alguma coisa mudou? Será que não alguma coisa mudou? E como as pessoas mandam pergunta, a gente vem também tirar essas dúvidas da nossa querida doutora Fernanda Mascaro. Muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos. Graças a Deus estamos bem. Fala para mim, o que mudou na microempresa individual em 2025? Mudou alguma coisa ou não? Tudo muda toda hora na Solange. Ai, a gente vem mais falar de mudanças do que o que permanece igual, né? Todo ano o governo atualiza a lista de atividades que podem estar previstas como microempreendedor individual, ter esse enquadramento ou não. A MEI é um tipo de empresa que foi criado em 2009 para tirar da informalidade uma série de trabalhadores autônomos, porque foi feito o levantamento, como esses autônomos não tinham condições de constituir uma empresa, formalizar, pagar contador e os encargos inerentes da atividade, houve essa nova modalidade, que é um modelo simplificado, tá? Que o pagamento dos tributos é feito mensalmente por um único documento que chama DAS-MEI, tá? E para ser MEI, ele precisa verificar se a sua atividade está prevista numa lista que o governo prevê, e começou a fazer isso através de uma resolução 140 de 2018. Então, ele sempre vai atualizando essa lista. Tem anos que algumas atividades são incluídas, outras são excluídas, e precisa estar sempre acompanhando isso para saber se você pode continuar sendo microempreendedor ou não. E como que eu vou ficar sabendo disso? Existe um site que eu entro para que eu possa estar sabendo tudo isso, né? Existe o site do microempreendedor individual, que tem todas as informações sobre como ser microempreendedor, o que precisa para ser, quem pode ser. Existe o site do Gov, que trata sobre a MEI, exclusivamente sobre isso. Lá tem perguntas frequentes para tirar todas as dúvidas de quem pretende regularizar a sua atividade como autônomo. E para tirar todas as dúvidas, nós temos uma pergunta aí, né? Com a Júlia, querendo saber aí o que será, hein, Júlia? O que você quer saber? Conta pra... Boa tarde, doutora. Eu gostaria de saber quais atividades não podem ser MEI. Quem pode ser MEI? Então, existe essa listagem que eu falei para você. Muitas empresas estão incluídas lá nessa listagem. Quem pode ser MEI, na verdade, é quem a atividade que constar nessa lista permitidas, e o faturamento dessa MEI não é limitado a R$81 mil por ano, tá? Então, não é qualquer um que pode ser MEI. Existem muitas categorias e uma listagem muito extensa de pessoas que podem e que não podem ser MEIs. Se a sua atividade continua permitida ou não, você precisa sempre acessar essa lista da MEI, manter o pagamento da DAS em pontualidade, todo dia 20 de cada mês, emitir as notas fiscais pelo sistema da MEI, dentro desse limite de faturamento, não misturar as suas despesas pessoais com as despesas da empresa. Isso é uma dica de ouro que a gente costuma dar, porque por mais que seja uma empresa individual, você tem que saber separar o que é seu, o que é da atividade que você está desenvolvendo, tá? Manter as contas em dia, fazer um fluxo financeiro,
para conseguir estar atento a essas modificações da legislação. Você tem que buscar sempre essa informação atualizada. A gente recomenda que, mesmo que seja microempreendedor, contar com a assessoria de um contador ou de um advogado que vai poder estar informando a respeito de tudo isso. Às vezes, se precisa ampliar o faturamento, como fazer um novo enquadramento em outra modalidade de empresa que também não tenha encargos muito elevados, tá? E agora, em 2025, o que mudou dessa modalidade de ser MEI, primeiro fato é que a alíquota que você paga dessa contribuição da MEI é 5% do salário mínimo. A partir do momento que o salário mínimo teve aumento esse ano para 1.518, a alíquota de contribuição também da MEI foi elevada, tá? Os valores da DAS, que é a guia de arrecadação, o valor mínimo é de R$ 76,90 para as empresas do comércio ou indústria, e é do valor de R$ 80,90 para os prestadores de serviços e R$ 81,90 para comércios e serviços. Então, é preciso acessar essa listagem e verificar os requisitos e qual é o enquadramento do valor da alíquota que você vai fazer para poder abrir essa MEI. E também não pode ter a microempresa individual quem exerce uma atividade intelectual, por exemplo, advogados. Então, esse é os negócios que não se encaixam como MEI. Nunca se encaixaram e nunca vão se encaixar. Desde a lei de 2009 fala que não pode ser um trabalho intelectual ou quem está em categorias profissionais exclusivas também. Não pode ser MEI quem já é sócio de uma outra empresa, tá? Quem tiver uma empresa, outra empresa em seu nome, também não pode ser MEI. Tem algumas situações que ele não pode participar como MEI se ele já tem outro negócio, tá? Então, ou por exemplo, se ele está como administrador numa outra empresa. Então, e como MEI, a pessoa vai poder ter apenas um funcionário contratado. Ela não pode ter mais que um funcionário, tá? E quais atividades foram excluídas da MEI? Então, ao longo dessa trajetória da MEI, diversas mudanças foram acontecendo nessa lista de atividades, tá? Ora incluindo, ora excluindo, porque todas as atividades estão em constante atualizações. E esse ano, uma listagem bem grande de atividades que não podem mais fazer, como os engenheiros, psicólogos, advogados, consultores técnicos, eles são considerados profissões regulamentadas por conselhos profissionais e estão fora. Mas algumas atividades, como alinhador de pneus, foi excluído, aplicador agrícola, isso estava previsto que podia ser MEI, arquivista de documentos, balanceador de pneus, coletor de resíduos perigosos, comerciante de fogos de artifício, comerciante de gás, de medicamentos veterinários, de produtos farmacêuticos ou homeopáticos, sem manipulação de fórmulas, confeccionador de fraldas descartáveis, contador técnico e contábil. E onde a pessoa acha essa lista? Tudo nesse site da MEI você consegue acessar a lista completa. Mas veja que essas atividades estavam previstas que podiam até recentemente. E agora não estão mais podendo, porque eles fazem essas atualizações constantes. Até mesmo uma atividade estava prevista lá, engraçada, como sepultador. Hoje ele não pode mais ser microempreendedor. Então, existem bastante atividades, como, por exemplo, fabricantes de produtos de higiene pessoal. Também não pode mais ser MEI.
Operador de marketing direto também não pode mais ser MEI. Até o ano passado podia. Existe, então, uma série de listagens que é importante todos acessarem lá o site para saber se pode ou não ser enquadrado como MEI. Tem que acessar o site do microempreendedor individual do governo. E por contrapartida, for adicionado na lista das atividades permitidas, adicionou algumas? Um monte. Também vou encontrar lá. Vai encontrar lá uma lista bem grande. Eu vou citar só alguns exemplos, porque senão a gente passa aqui umas 2 horas falando dessa listagem. Só a pessoa entrar, né? Mas você vê, o adestrador de animais pode ser MEI atualmente. Nossa, tudo para. Apicultor, banhista de animais domésticos, comerciantes de peças e acessórios novos para motocicletas, confeiteiro independente. Então, se você produz confeitos, bolos na sua casa, você pode ser agora um microempreendedor. Cuidador de animais pets, tão comum hoje em dia, né? Tem uma lista muito grande. Diarista independente também agora pode ser MEI. Editor de jornais, esteticistas. Então, assim, é importante acessar porque tem várias categorias de atividades que você pode formalizar o seu negócio e ter essa facilidade do recolhimento mais em conta, nesse plano simplificado da MEI, que recolhe só 5%. Às vezes paga um pouco mais por causa que está incluído o ISS junto, mas assim, numa alíquota bem mais baixa, que no máximo chega a R$ 81,90, você pode ter o seu enquadramento e o recolhimento previdenciário, garantir seu futuro da aposentadoria através desse plano simplificado. Até mesmo porque, se você tem essa sua MEI aberta, você consegue muitos benefícios, como obter financiamentos para o seu negócio, você consegue linhas de crédito, abertura de conta, poder adquirir produtos com alguns fornecedores. Então, tem muitas vantagens de você ser formalizado no seu negócio autônomo. E para terminar, onde eu procuro? Só escritório de contabilidade, eu consigo fazer, escritório de advocacia? Todos esses ramos da área técnica de humanas conseguem, tem conhecimento para isso. Na advocacia também tem muitos profissionais que têm conhecimento para fazer isso. Os contadores sabem também amplamente fazer a abertura dessas MEIs, que eles abrem qualquer tipo de empresa, não só MEI. Mas também você pode procurar o Sebrae, que é um órgão que também pode te orientar. E nesse site do microempreendedor individual tem toda a orientação se você quiser tentar abrir por conta própria a sua microempresa. Obrigada, doutora. Semana que vem eu estou de volta aqui, né? Que nós vamos falar, assim, um assunto muito interessante para você, tá? Semana que vem tem mais, se Deus quiser. Se Deus quiser.